Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo a análise do jogo Ceará 2, Maracanã 1. O que eu vou falar deste Ceará? Que time horrível. Sei lá, eu estou acostumado com outro tipo de jogo, outro tipo de organização, mas eu vejo num primeiro momento um Ceará muito mal organizado. O time do primeiro tempo do Ceará é muito ruim, muito ruim. O do segundo tempo, com as substituições, né, a entrada do Jean Carlos, enfim, do atacante também, que entrou no segundo tempo, deu uma melhorada, mas não a ponto de encantar o torcedor do Ceará. O Ceará com esse time, gente, se não melhorar muito, briga para não cair. Briga para não cair para a Série C. Essa é a minha impressão. Pode até ser que no final do ano o Morínigo consiga dar uma cara para esse time do Ceará e aí consiga o grande objetivo do Ceará, que é subir para a elite do futebol brasileiro. Mas do jeito que está neste momento, o Ceará briga para não cair, para subir nem pensar. Tem que melhorar e muito. Tem que melhorar e muito. Não foi um bom jogo do Ceará, um jogo feio, um jogo truncado, onde o Ceará mostrou toda a sua desorganização, a falta de recurso técnico, a falta de elenco. O Ceará mostra jogo a jogo que não está preparado nem para competir no Campeonato Cearense. Que dirá para competir com Copa do Nordeste, que dirá para competir com Série B do Campeonato Brasileiro. Não está preparado. Precisa de mais reforço, seu Albeci. Precisa de mais reforço, seu Robson de Castro, que aliás, mais uma vez, a torcida fez protesto. Fora Robson de Castro, foi o que mais se ouviu dentro do estádio. Mas o que valeu foram os 3 pontos. O que valeu foi a vitória. No final já, até os 30 minutos, o Ceará estava perdendo para o poderoso Maracanã, gente. Estava perdendo para o poderoso Maracanã. O que dá para se esperar de um time desses? E o Maracanã jogando melhor, pouquinho, não muito. Não é porque é um time também de qualidade técnica muito ruim o Maracanã. Mas mesmo assim, mostrando um pouco mais de organização do que o Ceará. Falta entrosamento no Ceará, falta inclusive e principalmente qualidade técnica nesse time montado. Diz o presidente que ele não interferiu, esse time é do Albeci, e esse time, repito, luta para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se não melhorar, não apenas não sobe, mas tem que melhorar muito para se manter na Série B. Tá? Foi no sufoco para ganhar do Maracanã. Para ganhar do Maracanã. Não estou nem falando de Fortaleza, ou enfim, Ferroviário, que é um time um pouco melhor, né? Primeiro tempo, pouca produção ofensiva, aliás, quase nada se verificou no Ceará. O Ceará ganhou, mas não dá realmente para ter muita esperança de dias melhores. A não ser que o Gustavo Morínigo pare de fazer certas experiências que já viu que não dá certo. Tem jogadores ali como o Igor, a lateral direita do Ceará, desde que volte o Michel Macedo, mas o Igor, o Buiú, esse não dá mais. Esse não adianta ficar experimentando. A mesma coisa eu digo do Barcelos, que jogador tecnicamente ruim. O Barcelos, quem mais? O Richardson também não foi bem. O Richardson foi muito mal. Aliás, começou a temporada muito mal. Não sei o que é que está acontecendo com este jogador. Primeiro tempo, como eu falei, de pouca produção ofensiva. Ceará ganhou e foi a melhor coisa que aconteceu na tarde de hoje, porque o Ceará se mostrou muito desorganizado, não conseguiu criar jogadas, não conseguiu criar
praticamente nada. Só no finalzinho, através do abafa, através do sufoco, através da pressão, conseguiu a virada no placar. E o Maracanã, durante quase todo o tempo, jogou com mais tranquilidade, até teve um certo domínio em determinados momentos do jogo, mas o resultado é o que prevalece, o resultado é o que permanece na história, inclusive o Ceará está 100% no cearense. É o que tem de melhor a colocar sobre esse jogo, sobre essa campanha do Ceará até o presente momento. E o Ceará deu sorte num jogo sem graça, um jogo sonolento, né? Primeiro tempo muito ruim do Ceará e também do Maracanã, que pouco produziu, né? E o Jean Carlos. Jean Carlos foi o melhor desse time aí. Tá? Entrou no time, entrou bem, né? Mudou o jogo e foi o melhor jogador em campo, mais decisivo. O Jean Carlos, que é titular desse time, por favor, né? Chega de fazer experiência. Jean Carlos é titular desse time. Vitor Gabriel também foi bem, né? Um 9 de referência. O Janderson, em certo momento, também foi bem, né? Janderson atuando aberto aí, uma válvula de escape aí do time do Ceará. Aliás, o Ceará jogou com 2 linhas de 4, né? E 2 atacantes, tendo o Castilho mais aberto aí de um lado e o Janderson aberto do outro lado. E a certeza que fica deste jogo: o Ceará precisa de reforços. O Ceará precisa qualificar esse elenco. Esse elenco está ainda capenga. Precisa de reforços para melhorar o nível técnico desse time, para pensar em subir no final do ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem condições. Eu acho que basta aí, quem sabe, mais uns 2 ou 3 reforços pontuais, principalmente na zaga, nas laterais, né? E quem sabe aí mais um atacante agudo, e volante de qualidade. Um time tem que ter um volante, não apenas aquele volante destruidor, mas um volante que saia para o jogo com qualidade. Esse volante moderno falta no time do Ceará. Mas foi uma boa virada. No final, valeu a pena ter visto o jogo, né? Porque no final o Ceará reagiu a uma virada para dar um ânimo nesse time do Ceará. O torcedor não ficou muito satisfeito, com certeza não ficou satisfeito, ninguém ficou satisfeito, aliás, né? E o treinador rodando o elenco. Eu acho que já deu para ver que certos jogadores não adianta rodar. Certos jogadores não dá mais. Eu que estou vendo de longe, pela TV, pelas imagens, pela internet e tal, né? Já deu para ver que certos jogadores não têm as mínimas condições. Por exemplo, Igor não foi bem na lateral direita. Tá? Buiú pior ainda. Tá? Então tem que contratar na lateral direita. Tem o Michel Macedo que está voltando, que é de uma qualidade um pouco melhor. Richardson também está numa fase muito ruim. Barcelos, outro jogador que não tem condições, né? Lateral realmente muito limitado, né? O Eric entrou bem. O Eric, eu sempre gostei do Eric, é um jogador muito útil para estar no elenco do Ceará e não pode ser reserva desse time. Janderson foi bem no final, principalmente, também acho que é titular desse time, e a certeza, só para constar, o Vina não foi bem de novo, parece desmotivado, não sei o que está acontecendo com o Vina, precisa de um empurrão. Vina é aquele tipo de jogador que precisa de um empurrão, porque senão não vai acrescentar, e aí o banco de reserva é o destino deste jogador. Mas a certeza que fica dessa vitória com um gostinho de derrota, porque foi no finalzinho, foi nos últimos 10, 15 minutos que o Ceará reagiu, o que fica é que falta qualidade, falta elenco nesse time do Ceará, que, com uma reação relâmpago no final,
Já na reta final da partida, o Ceará venceu o Maracanã de virada pelo placar de 2-1. Conquistou a terceira vitória consecutiva no campeonato cearense, e aí está um fator positivo, apesar de não mostrar bom futebol, né? E com o resultado positivo, o Vozão se isola na liderança do Grupo A. Imagina a qualidade desse campeonato cearense. Vozão é líder do Grupo A isoladamente e pode, inclusive, olha só, garantir a classificação antecipada caso Caucaia e Barbalha não vençam seus jogos ao término desta rodada. Olha só o nível que está o campeonato cearense. Zé Augusto abriu o placar da partida para o Maracanã, enquanto Janderson e Jean Carlos, dois destaques do time do Ceará, marcaram os gols que garantiram aí a vitória do Vozão. A equipe comandada por Gustavo Morínigo volta a campo na terça-feira, dia 31, para o Clássico da Paz contra o Ferroviário em duelo válido pelo Campeonato Cearense. Tecnicamente, o primeiro tempo foi horrível, horroroso, né? Com diversos erros de passes de ambos os times. Não é só do Ceará, não. O Maracanã também apresentou um futebol muito pobre, né? Não conseguiram criar praticamente nada de importante, nada de produtivo, principalmente ofensivamente falando, né? O Alvinegro de Porangabuçu, em pouco mais de 45 minutos, não acertou nenhum chute certo. Não acertou nenhum chute certo, sequer no gol aí guardado por Rair. O Maracanã, por outro lado, até assustou, né? Em uma cobrança de falta que Richard defendeu, mas limitou-se a esse lance, um único lance isolado. E a organização tática montada pelo Gustavo Morínigo não funcionou no 4-4-2, como eu falei antes, tá? Com apenas Janderson para dar profundidade no último terço, aquela coisa de válvula de escape que eu falei antes, já que o treinador paraguaio optou por escalar aí o Luva Norivina ao lado do camisa 77. O Vozão tornou-se uma equipe lenta, uma equipe morna, uma equipe pouco objetiva. E no meio-campo, a dupla de volantes aí formada por Kaique e Richardson pouco contribuiu para a partida de Guilherme Castilho. Vina, nesse esquema aí montado pelo técnico paraguaio, foi um jogador nulo na etapa inicial. Não fez absolutamente nada, passeou em campo. Fica inclusive difícil de saber qual é a verdadeira função do meia barra atacante, né? E o Morínigo tentou reorganizar o time, vendo que a coisa não estava funcionando, né? Na volta ao campo no segundo tempo, realizou aí 2 substituições importantes até para o andamento da partida. Arthur Rezende no lugar de Kaique, com Richardson muito mal na partida, mas passando a desempenhar aí a função de primeiro volante, e Castilho trocado por Eric, o que melhorou e muito a produção do Ceará, com Vina recuando, né, e atuando como meia de criação. Ali o Vina até funciona um pouco melhor. E as mudanças não surtiram aquele efeito esperado, mas deu uma certa organizada nesse time do Ceará. Sem intensidade, né, não mostrou intensidade o time do Ceará, não mostrou ambição de vencer a partida e aos 11 minutos foi punido, merecidamente, eu digo, merecidamente, com o Maracanã marcando o primeiro gol. Maracanã pouco mais organizado dentro da sua proposta de jogo, né? Além de ter protagonizado aí as melhores poucas chances para abrir o placar em lances anteriores. Balançou as redes com o Zé Augusto depois de uma cobrança de escanteio, né? E logo depois do gol, o Morínigo colocou o Jean Carlos, que foi o grande destaque desta partida, no lugar de Vina, que deixou o campo. Não poderia ter sido outra atitude da torcida, sob vaias da torcida alvinegra. Luvanor também saiu para a entrada de Vitor Gabriel. E com a entrada de Jean Carlos e Vitor Gabriel, as coisas mudaram de figura. Esses dois aí, a princípio, para mim, são titulares dessa equipe também. E o cenário da partida parecia encaminhar para uma derrota do Ceará, porque o jogo já passava dos 30 minutos do segundo tempo. Uma reação inusitada, bizarra, uma reação relâmpago mudou
todo o contexto do jogo, dando uma certa alegria para a torcida do Ceará. Em 2 minutos ou 3, o Vozão fez 2 gols. O primeiro com Janderson, também um dos destaques aí do Alvinegro na partida, e o segundo gol foi marcado por Jean Carlos em um golaço, né? Um golaço de cobertura. E com a vantagem no placar, o Vozão administrou o placar e segurou uma importante vitória contra o Maracanã. Tá aí. Esse foi o resumo da partida, né? O contexto geral da partida que eu vi e analisei desta forma para você. Se você concorda com a minha opinião ou se você não concorda, deixe nos comentários que eu quero saber o seu ponto de vista sobre esse Ceará que começa a temporada 2023, no meu modo de ver, de uma forma muito desorganizada, de uma forma em que se vê que o elenco precisa ainda de reforço. Mas não adianta trazer certos jogadores, destaques da Série C, enfim, tem que trazer jogadores confirmados, para dar mais opções para Gustavo Morínigo poder formatar um time mais competitivo para o Ceará. Foi o que eu vi de Ceará 2, Maracanã 1, um jogo apático, um jogo feio, um jogo truncado do Ceará que precisa melhorar e muito para ter alguma esperança nesta temporada de 2023. Falei e assina embaixo.